Bem, pessoal, fazendo esse vídeo para concluir alguns aspectos que a gente discutiu durante a aula, que eu tratei de algumas doutrinas políticas importantes. Então, falei de liberalismo, de conservadorismo, de socialismo e de fascismo. E aí eu vou trazer algumas questões aqui relacionadas ao presente e algumas discussões possíveis nos tempos atuais. Só para contextualizar, já essa é uma conclusão, vou só contextualizar. Então, são quatro correntes importantes do Ocidente, não estou falando aqui de África, de Ásia, estou falando do Ocidente, das suas linhas políticas principais, a partir do iluminismo para cá. Na verdade, essa coisa do pensamento político, separado do pensamento religioso, sagrado, é uma inovação do Renascimento, aí com Maquiavel, aqueles pensadores. No iluminismo isso se intensifica a ponto de criar aí uma nova rede de pensamentos. Aí você tem o liberalismo, como a corrente da liberdade, do século XVIII, né, das liberdades individuais, da não interferência do Estado, um pensamento aí bom para a burguesia, que estava em crescimento cada vez maior, bom para o capitalismo em desenvolvimento. Acontecem as revoluções, que é a parte prática do pensamento liberal, só que a revolução meio que ela se aprofunda, né? A França é o principal caso disso. Se aprofunda nos direitos conquistados, se aprofunda também nas consequências no sentido de mortes, rei decapitado. Então isso assustou boa parte da burguesia, boa parte dos pensadores mais liberais, mais moderados. E como resposta a isso surge o conservadorismo como linha de pensamento político. Então o conservadorismo, no século XIX, é uma resposta aos radicalismos da Revolução Francesa, o radicalismo do individualismo pregado pelo liberalismo. Então, o conservadorismo é também um pensamento ligado ao poder, ligado à burguesia, ligado à capital, mas com foco aí não tanto no indivíduo, sim nas instituições, no Estado forte, que as instituições devem se sobrepor ao indivíduo, que a coletividade deve se sobrepor ao indivíduo, uma aversão às rupturas. Então, há uma busca por para a valorização do tradicionalismo, de uma sociedade tradicional, de uma herança tradicional de um país. Então, você tem o liberalismo versus o conservadorismo. Mas, como eu estou dizendo, eram duas vertentes do mesmo pensamento, que é um pensamento a favor da burguesia, a favor do capital, e um pensamento que não questiona a desigualdade social. Quem vai questionar a desigualdade de um capitalismo em crescimento pela primeira vez é o socialismo, é Marx. Marx é o primeiro a pensar, a teoria marxista é a primeira a pensar, a refletir sobre a necessidade de uma reorganização social, porque Marx está vendo a desigualdade gerada pela Inglaterra do século XIX, da concentração industrial, da concentração de riqueza na mão de poucos, está vendo o trabalhador explorado, ganhando pouco, com péssimas condições de trabalho, e Marx prevê a superação dessa ordem a partir da tomada de poder pelos proletários. Então, Marx teoriza isso, a prática vai mostrar que as coisas não vão se desenrolar desse modo. Acontece mais tarde, já quando Marx tinha morrido, a Revolução Russa e outros movimentos no século XX que vão implantar estados socialistas como China, como Cuba, como a Coreia, mas a segunda fase do Estado socialista, porque Marx previu que um Estado socialista seria um Estado tomado pelos proletários para implantar uma ordem menos desigual, uma melhor distribuição de riqueza. As pessoas veem muito assim, Marx como um cara para implantar a ditadura, mas o que Marx está prevendo é a implantação de um regime que vai caminhar para o comunismo. O comunismo seria uma segunda fase. Então, nenhum país virou comunista. Por isso que muitas vezes é uma falácia o que dizem por aí. Nenhum país virou comunista porque o comunista é o aprimoramento do Estado socialista. Que você tem são estados socialistas, mas que não conseguiram caminhar no sentido de comprovar a ideia de Marx, de aplicar na prática, de criar na prática um Estado comunista. Então, esses casos que eu acabei de citar, Cuba, China, União Soviética, acabam sendo estados socialistas e não estados comunistas. No Brasil, então, isso nem chegou perto. E aí, o que Marx vai prever, o que Engels vai prever? Lembrando que esses pontos estão discutidos melhores na aula, que foi feita ao vivo, lá no Google Meet. Então, o que Engels vai prever? Que Marx também? Que vai chegar uma hora que vai ficar... que é inevitável que as camadas populares cheguem ao poder, porque elas são maioria, porque elas são oprimidas, são exploradas, e a exploração vai chegar num nível tal que as pessoas vão acabar se dando conta de que elas têm que ocupar esse poder. A grande questão é que vai surgir uma outra corrente que é o fascismo, que também vai se apoiar às massas. O que Marx não imaginou é que as massas apoiariam um regime anticomunista, porque o fascismo ele era anticomunista. Então você teve o fascismo na Itália, e você tem outros fascismos, que é o nazismo na Alemanha, você tem o salazarismo em Portugal, o franquismo na Espanha, você tem governantes por o mundo inteiro simpáticos às ideias fascistas, como o próprio Vargas no Brasil. Então é um regime autoritário que se apoia nas massas e que não é anticapitalista, é capitalista.
Não há um fascismo anticapitalista. O fascismo ele é antiliberal, ele é anticomunista, antissocialista. Então, olha que interessante, né? As massas, para Marx isso era inconcebível, mas as massas vão apoiar um regime autoritário. E por que esse regime autoritário vinga nas massas? Porque ele surge no contexto de crise pós-Primeira Guerra, de economias arrasadas, de pessoas passando dificuldade, que vão se apegar numa corrente política que promete a superação desse problema. E a busca por uma sociedade, a volta a um passado ideal, uma sociedade ideal, tradicional, pura, que nunca existiu. Então as pessoas se valem do problema econômico para promover uma solução, para prometer uma solução que não era a solução socialista, que era uma solução autoritária de acabar com os corruptos, acabar com política, acabar com os liberais, de modo a estabelecer uma ordem mais justa, mas enfim, que acabou sendo uma ordem autoritária. Então tem aí alguns pitacos sobre o presente, algumas dúvidas que podem surgir durante a aula, né, que eu dei lá no Meet sobre essa questão. Por exemplo, qual a pauta do socialismo da esquerda atual? Porque você pensa assim, você associa a esquerda a direitos LGBTQI, discussão sobre liberação não das drogas e outras questões. Essas questões não definem a esquerda. São abraçadas pela esquerda, mas esses pontos definem muito mais o liberalismo. Essas questões deveriam ser discutidas pelo liberalismo. Só que os liberais que discutiam a liberdade do indivíduo, e aí essas discussões fazem todo sentido na ótica da liberdade do indivíduo, os liberais foram se aproximando cada vez mais do conservadorismo. O surgimento do socialismo aproximou liberais e conservadores. Eu já falei neste vídeo aqui que liberais e conservadores eram mais ou menos duas visões, mas assim, do mesmo grupo, que é um grupo ligado ao capital, um grupo que não questiona o capitalismo. Então quando você tem uma ordem, um sistema, um pensamento que se coloca como oposição ao capitalismo, que é o socialismo, como opositor, isso serve para unir liberais e conservadores. Então, atualmente, você tem essa coisa do, eu sou conservador nos costumes e liberais na economia. Na verdade, o conservador em relação à economia, ele é liberal mesmo. Então, quando você fala que eu sou conservador dos costumes e liberal na economia, você está dizendo que o liberalismo pode continuar, o capitalismo pode continuar, mete a Puan, mas pautas, essas discussões assim liberais e tal, não, isso eu não quero não. E aí quem abraça isso é a esquerda. E muitas vezes esse discurso conservador extremo acaba utilizando essas discussões que a esquerda faz para atacar a própria esquerda. Olha lá, ó, são contra a família tradicional, são contra isso. O terceiro ponto é a pauta identitária, os direitos humanos. É um tema liberal ou socialista? Em sua origem clássica, deveria ser um tema liberal clássico. Mas, e não, o socialista não. Claro que o socialista ele pensa nisso porque se vamos tratar aqui uma pauta assim de combate ao racismo, e se um socialista quer trazer melhores condições para o trabalhador e há um trabalhador negro sofrendo exploração, então uma discussão sobre racismo, ele vai abarcar o trabalhador. Então, se eu estou discutindo a violência contra a mulher, né, e uma mulher trabalhadora, uma pessoa de periferia, então, assim, as pautas socialistas, elas acabam abarcando questões como direito da mulher, como combate ao racismo, então, como essas pautas identitárias. Então, acaba abarcando isso, mas na origem era um tema, assim, que tem a ver com a liberdade do indivíduo. Então, são temas que na origem estavam na pauta liberal, mas os liberais acabaram se afastando dela para se aproximar do conservadorismo. É claro que você pode encontrar liberais hoje que acabam discutindo esses pontos e defendendo o direito do indivíduo de lutar por essas coisas, mas no geral os liberais são cada vez mais conservadores. Até a ideia de você falar bem assim, sou conservador nos costumes e liberal na economia, é porque o cara é conservador. Então assim, outro ponto aí, esquerda e autoritarismo, liberalismo e democracia, será que é essa oposição? Porque as pessoas fazem associação. A própria ideia de esquerda, que você associa ao socialismo, a própria ideia de esquerda ela surge no contexto liberal. No contexto liberal. Porque a esquerda ou direita era a posição que as pessoas ocupavam no Congresso francês, e aí quem era mais radical estava à esquerda. Então, antes do socialismo surgir, já tinha o povo da esquerda, que era um povo liberal mais radical. Então, as pessoas primeiro, então, esquerda e socialismo é uma relação que você faz hoje, mas a ideia de esquerda ela antecede ao socialismo. Ela antecede o surgimento do socialismo. Então, vamos lá. Esquerda e autoritarismo, as pessoas pegam assim, Cuba, China,
Coreia, e aí vão focar, fazer essa associação entre socialismo e autoritarismo. E de fato, são regimes autoritários, não tem como, não há como negar. Há pessoas que tentam negar, mas enfim, são regimes autoritários. Agora, não dá também para levar, não, achar que liberalismo é sinônimo de liberdade, porque em sua origem mas tem muito liberal que se diz liberal que vive atacando a democracia. Tem muito liberal que vive atacando a Constituição. Tem muito liberal que vive, enfim, ameaçando subverter a ordem democrática. E outra coisa, os norte-americanos são liberais. Invadiram o Afeganistão, mesmo a contragosto da ONU, atacaram o Iraque, vivem fazendo várias intervenções, tem bloqueios que são renovados constantemente, bloqueios em relação a Cuba. Então, assim, esse liberalismo é também autoritário, só que é um autoritarismo que veste terno, né? É um autoritarismo revestido de um bom mocismo, vamos dizer assim. Mas, na verdade, os liberais também são, não deveria ser, porque liberal tem a ver com liberdade, mas os liberais são chegados também no regime autoritário. E é outra questão que pode surgir, né? Por que pessoas que deveriam defender mudanças no capitalismo são justamente defendendo o capitalismo? A grande questão é você criticar o capitalismo não te torna um comunista, como eu falei na aula. Você se indignar com problemas do capitalismo não te torna um revolucionário. Pensa bem, salários baixos é para se indignar. Péssimas condições de trabalho é para se indignar. Uma concentração de renda excessiva na mão do proprietário é de se indignar. Então, assim, são interesses conflitantes. Porque enquanto um proprietário, e se eu fosse talvez um dono de fábrica, eu pensaria do mesmo modo. Enquanto um proprietário quer aumentar sua produtividade, aumentar os seus lucros, o trabalhador quer aumentar o seu salário, ele quer melhor condição de trabalho, ele quer uma redução de carga horária, porque ele está muito cansado, porque ele demora horas no ônibus para ir, para voltar, e consegue pouco ver os filhos, ou ele quer fazer uma faculdade à noite, não tem tempo para estudar. Então, assim, são interesses conflitantes. Então é normal que você se posicione contra o capitalismo. É claro que o avanço industrial do século XIX trouxe benefícios, a indústria farmacêutica, a tecnologia, aparelhos médicos, tecnologia, olha só o que a tecnologia nos proporciona em termos de aula nesse contexto de pandemia. Então é evidente que o capitalismo trouxe avanço, mas não há como negar que pessoas seguem morrendo de fome, que alimentos são desperdiçados, que a água potável é um item de luxo em determinados espaços, que pouquíssimas pessoas concentram a maior parte da riqueza, que em plena pandemia, em que pessoas têm passado fome, têm dificuldade para manter suas contas em dia, têm dificuldade para comprar comida, há pessoas que têm ampliado sua fortuna, o número de bilionários não cresce, não para de crescer no mundo. Então, peraí, parece que tem alguma coisa errada. A grande questão é que você tem o dono dos meios de produção defendendo isso, e é claro que ele defende, porque eu pago os meus salários, eu pago os direitos dos meus funcionários, então, e é justo que eu tenha isso, porque eu consegui montar essa empresa com muito suor, então esse é um fato. Agora é estranho que pessoas que são exploradas por esse sistema, que podem reivindicar uma condição melhor, essas pessoas justamente vivem a defender isso. E por que defendem? Por dois fatores. Primeiro, porque o capitalismo, e isso vem desde o liberalismo, ele reforça a ideia de que você pode conseguir isso, que você pode conquistar. E se você não conquistar, é porque você lutou pouco. Eu até falei isso na aula. É que você conquistou pouco, você não lutou bastante. Então, tá vendo? Então, o capitalismo ele semeia essa ideia de que você pode chegar lá. E o outro fator, e aí quando eu falo semeia, você tem evidentemente escritos que falam isso, mas você tem instrumentos da organização na sociedade. Propaganda, o marketing, o Instagram, as redes sociais, enfim, os anúncios a todo momento vão te incentivando a consumir. O algoritmo que vai perseguindo, né? Você experimenta lá, pesquisa lá, camisa do Flamengo, vê e sai. E depois começa a aparecer camisa do Flamengo na sua linha do tempo, no vídeo do YouTube, enfim. Tá vendo? Então, o capitalismo ele vai recriando formas que eram coisas que não existiam lá atrás, mas existem hoje. Não existia Instagram no século XIX, mas existe hoje. Ele vai recriando formas de gerar essa sede por consumo e de gerar a impressão de que é possível. E fato, que a pessoa, poxa, meu pai conseguiu comprar o carro, nós conseguimos comprar a casa. E de fato, numa sociedade capitalista é possível, mas sempre vai ter alguém ganhando mais. Sempre vai ter alguém ganhando mais, porque essa é a lógica do capitalismo. E na verdade, muitas pessoas defendem com unhas e dentes, mesmo sendo prejudicados por essa ordem, defendem com unhas e dentes por outro fator. Essas pessoas têm o desejo, têm o sonho, têm a ambição de um dia chegar lá,
de um dia ser o dono da fábrica, de um dia ser o detentor dos meios de produção. E o capitalismo faz questão de ir assim, fermentando isso, de ir cultivando isso. E aí as pessoas acabam sendo um instrumento para a defesa desse processo, tá bom? A gente fica por aqui. Não deixe de ver o vídeo da aula, que é mais informação para quem tem interesse. Tchau, tchau.